Mesmo depois de tantas pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, entre vários e vários outros prodígios e milagres, Moisés demonstrava temer a um certo gigante da terra de Canaã, chamado pelo nome de Og, rei de Bazã. Mas e se eu te dissesse que o rei Og de Bazã possui um livro antigo que é ocultado da maioria das pessoas e poucos sabem aí da existência deste livro? É sobre este assunto que eu estarei falando neste vídeo, por isso eu peço que já deixe o seu like e também o seu comentário neste vídeo e me ajude aí compartilhando com outras pessoas e se inscrevendo também no canal. De 1940 a 1950, vários e vários textos em pergaminhos antigos foram encontrados aí na região da Judéia. Cerca de 900 pergaminhos foram encontrados com textos preservados e alguns nem tanto preservados. Estes textos e estes pergaminhos eles foram chamados pelo nome de manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados aí nas cavernas de Qumran, da antiga comunidade judaica chamada pelo nome de Essênios. Dentre estes textos estavam aí a versão mais antiga do Antigo Testamento, que se tem registros até os dias de hoje. Para quem não sabe, a versão dos manuscritos do Mar Morto é a versão mais antiga da Bíblia Sagrada, no que diz respeito ao Antigo Testamento. Muito além da coletânea atual do Antigo Testamento, dos livros considerados canônicos, atualmente também se encontravam variados tipos de outros inscritos, outros pergaminhos, que inclusive incluíam aí o antigo livro de Enoque, um texto muito curioso e misterioso citado no Novo Testamento, e várias vezes citado no Novo Testamento, e também o antigo livro dos Jubileus, que é uma coletânea judaica antiga, que conta vários e vários preceitos, ensinamentos, que muitas das vezes os textos do próprio livro de Gênesis não falavam e não contavam. Além disso, também foi encontrado o antigo livro dos Gigantes, um livro muito fascinante e curioso, e muito além disso, também foi encontrado o livro de Og, o rei dos gigantes. De acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, o rei Og de Bazã foi um rei de origem gigante da tribo ou raça dos gigantes refaítas, que reinou sobre o povo amorreu, sobre os amoritas, na terra de Bazã. Ele foi morto junto com seu exército ali por Moisés e seus homens na grande batalha de Edrei. Na literatura árabe, ele é referido como Ush ibn Anak. O rei dos gigantes refaítas, Og, ele é introduzido no livro de Números como sendo ali um rei terrível dos gigantes e que governava aí sob o povo amorreu. O vizinho aí do rei Og, um outro rei que foi derrotado anteriormente, foi o rei Seom de Hesbom, a quem Moisés havia conquistado anteriormente na batalha de Jahaz ou Yahaz. Ele foi um rei amorreu, o governante de Bazã, que continha 70 cidades muradas e muitas cidades sem muros, com sua capital em Astarote, provavelmente a moderna Tel Ashtará, onde ainda existe um monte de 30 pés, ou seja, 20 metros. Algo fascinante descrito nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, no capítulo 21, e Deuteronômio, no capítulo 3, vai dizer que Moisés ele temia Og, rei de Bazã, por ser um gigante na antiguidade. Vejamos agora. Em seguida viramos e nos dirigimos para a terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo dele. Este texto nos mostra que Moisés ele temia a Og, e muitos rabinos até mesmo falam a respeito deste medo de Moisés, mesmo logo após as pragas do Egito, a abertura do mar, tantos prodígios e milagres, porque Moisés tinha medo, ele temia a Og.
Mas agora a respeito do antigo livro de Og, o Rei dos Gigantes, existe um livro antigo que foi encontrado aí em Qumran, junto com os manuscritos do Mar Morto, junto com todos os outros manuscritos. Ele é datado aí de cerca de 2.000 anos, porém as suas escrituras, o seu conteúdo, ele tem uma datação muito mais antiga, pelo menos em suas histórias. Ele foi achado em conjunto com os manuscritos do Mar Morto, e é impressionante este achado arqueológico junto com o livro de Enoque e também o livro dos Gigantes, entre outros livros antigos, como o livro dos Jubileus. Agora mesmo eu estarei mostrando para todos vocês o capítulo 7 do livro de Og, o Rei dos Gigantes. Eu estarei falando alguns versículos para todos vocês para conhecerem um pouco mais a respeito deste livro. Porém, os textos estão muito danificados, então eu estarei lendo apenas uma parte, apenas para vocês verem aí um pouco a respeito do livro aí de Og, o Rei dos Gigantes. Capítulo 7 do livro de Og, o Rei dos Gigantes Refaíns. As palavras finais de Og para Moisés. O que você pensa, verme de Israel? Que eu não estive nas grandes montanhas acima das águas que cobriam as montanhas do dilúvio? Você nunca tocou o céu e nem nunca foi mais alto do que 2 côvados do que o maior dos homens. Meu objetivo é ver as tuas entranhas e ver também a sua morte. Baal da terra me guiará, como fez com Nimrod, aquele verme Nephilim circuncidado. Sou Og de Bazã, o maior dos gigantes desta terra. O que poderá fazer comigo, a não ser se preparar para a sua própria morte? Então eu te pergunto, está preparado para morrer, Moisés? Eu vi você se rastejar para a luz. Eu vi a sua mãe no Egito ver os bebês morrerem. E por isso que você, por acaso, vem guerrear contra mim? É por isso que você quer guerra comigo? Baal me guiará para te cortar com força, seu corrupto. Seu Deus, seus pequenos homens guerreiros e fracos. Eu cuspirei em seus homens, em seus guerreiros, que todos juntos mais parecem um monte de formigas reunidas. O texto do livro de Og é meio confuso e muitas das vezes os leitores, quando escutam ou ouvem, geralmente fazem várias e várias associações aí às falas que Og fez a respeito da mãe Egito, dos bebês mortos no Egito, do que é Moisés se arrastar para a luz. Seria Moisés conhecer a Deus, ter o conhecimento a respeito de Deus, e as falas também de Og a respeito, aí no caso da questão dele ter ficado acima das águas do dilúvio, nas montanhas. Seria isso uma afirmação que Og sobreviveu ao dilúvio? Ele era um gigante sobrevivente ao dilúvio? Deixe nos comentários o que você pensa a respeito aí deste trecho que o livro de Og, o Rei dos Gigantes, vai dizer. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 11, e mais tarde no livro de Números e Josué, Og ele é chamado de o último dos reis dos gigantes. O termo Refaim, ele é uma palavra aí de origem muito provavelmente semítica, tanto vista no fenício, no hebraico como no aramaico, porém com diversos significados. Entre os significados aí no hebraico seria fantasmagorias, revividos, assombrações, entre vários outros significados, e é o nome dado aí para uma das raças de gigantes aí que apareceram na terra de Canaã. Muitos se perguntam como nós conseguimos descobrir a altura exata de Og, o rei dos gigantes Refaíns. Essa pergunta ela é muito simples, até porque em Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 11, vai declarar o seguinte, que a cama de Og ela era feita de ferro para suportar o seu peso. Ele era um ser imenso e muito pesado, e tinha cerca de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Isso equivale a cerca de 4,70 metros de altura, no caso aí de comprimento, e os 4 côvados aí de largura equivaleriam a cerca de 2 metros de largura, ou seja, Og era um gigante imenso, e pela medidura aí de sua cama, que muitos acreditam ser uma cama ao qual
ele dormia, outros vão dizer que na verdade era na verdade o seu sarcófago, no caso era o seu túmulo, o próprio túmulo de Og. Muitos acreditam também que poderia ser apenas uma cama a qual Og se deitava e ficou muito famosa naquela região e foi escondida até mesmo numa cidade aí na terra de Amon. Algo muito curioso de se ressaltar é que a região ao norte do rio Jaboque, ou Bazã, a terra dos Refaíns, contém centenas de túmulos megalíticos aí de pedra, chamados dolmen, datados aí do quinto ao terceiro milênio antes de Cristo. Em 1918, Gustav Daumann descobriu no bairro de Amman, na Jordânia, um notável dolmen que correspondia certamente aí às dimensões aproximadas da famosa cama de Og, do rei de Bazã, como descrito na Bíblia. Esses antigos túmulos rochosos, eles raramente são vistos a oeste do Rio Jordão, e a única outra concentração destes megalíticos pode ser encontrada nas colinas de Judá, nas proximidades de Hebrom, onde, curiosamente, o texto bíblico vai dizer e vai afirmar que existia uma outra raça de gigantes que habitava na terra de Hebrom, chamados e denominados aí pelo nome de Anaquins, que significa filhos daqueles que do céu caíram ou desceram, uma referência direta aí no caso a Gênesis no capítulo 6, onde vai dizer que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram os gigantes. Os pais dos gigantes eram os anjos caídos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito do livro de Og, rei de Bazã, e de mais algumas curiosidades sobre ele. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o livro de Og, rei de Bazã. Seria uma falsificação ou não? Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.